Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso culto de hoje. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, conosco também está o pastor Fabiano Miller e nós somos pastores na Congregação Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Congregação Bom Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso oramos a Deus, confessando os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte, e por amor dele nos perdoou todos os pecados. É os que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo, assim como concedeu o Espírito Santo para cada um de nós, no momento em que nós, arrependidos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados a ele. E nós agradecemos a esse perdão. Também compartilhamos com aqueles que convivem conosco, esse perdão que nós recebemos dele. O salmo de hoje é o Salmo 123, que nós lemos nas seguintes palavras. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. Até aqui a leitura do Salmo.
O texto do Antigo Testamento encontramos em Ezequiel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. A leitura da epístola de hoje encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei deste homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser nas coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer ou me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás, para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Até aqui o texto da epístola de hoje. O texto do Evangelho de hoje encontramos em Marcos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 13, texto que diz: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia ali perto. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora.
E na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Até aqui a leitura do Evangelho. Querido cristão, a sua missão é representar a Jesus Cristo. Você será enviado a lugares onde você nunca esteve antes. Você conhecerá pessoas que irão rejeitar o seu Salvador. Assim como o Pai Celestial enviou Jesus para te trazer de volta para Deus, você está sendo enviado por Jesus para conectar pessoas ao seu amor. Se você optar por aceitar essa missão, o pastor Arthur poderá informá-lo com maiores detalhes. Isso não foi exatamente aquilo que aconteceu com os discípulos, mas Marcos registra no nosso Evangelho que Jesus enviou os discípulos para uma missão, uma viagem, que era uma viagem a trabalho, por assim dizer. Uma viagem representando como uma empresa ou uma instituição. Como você responderia a uma mensagem como essa? Jesus enviou os discípulos para espalhar as notícias sobre ele em toda a Galileia. E ele também continua enviando os seus representantes ainda hoje. Isso significa que nós podemos imaginar nossa vida cristã como uma viagem de trabalho.
Mas seria natural que alguém perguntasse como é essa viagem com Jesus e, ao mesmo tempo, para Jesus. Vamos começar a responder essa pergunta fazendo outra pergunta. Se você estivesse indo fazer uma viagem para Cristo, o que você levaria na mala? Se nós seguirmos as instruções que Jesus deu antes da viagem aos seus discípulos 2000 anos atrás, nós sabemos que nós não precisaremos de uma grande mala. Nós sequer precisaríamos de uma pequena mochila. Não levaríamos nada, como diz Jesus. Usaríamos apenas a roupa que estivermos vestindo e um bastão, algo que nos ajudasse a uma viagem. Quando estamos na estrada por Jesus, nós carregamos apenas aquilo que é realmente necessário. Por quê? O nosso texto sugere pelo menos 4 razões. A primeira razão é porque o nosso foco está na nossa tarefa, é na missão que nós temos que desempenhar. Como é legal viajar de férias e aproveitar o máximo que a gente puder aproveitar, mas espera um pouquinho. Que tipo de viagem é essa que Jesus propôs aos seus discípulos? Não é uma viagem de férias, mas uma viagem de trabalho. Tempos atrás, eu acompanhei um grupo de americanos que veio ao Brasil visitar instituições de caridade e trabalhar nessas instituições, inclusive ofertando para elas. E no final de cada dia, eu estava exausto. Eu fiquei pensando como eles deviam ficar cansados de passar o dia inteiro fazendo atividade com as crianças. Só que essa não era uma viagem de férias para eles. A exemplo da viagem dos discípulos e da nossa nesse mundo, essa é uma viagem de trabalho. Muitos cristãos não entendem isso e por isso se afastam da igreja cristã. Muitas pessoas iniciam a sua viagem com Cristo, mas só estavam preparadas para uma viagem de férias e não para uma longa viagem a trabalho. Talvez se perguntem ou questionem: o quê? Eu não posso fazer o que eu quero nessa viagem? Não posso fazer o que me diverte? Mas apenas coisas que eu não gostaria de fazer? Talvez as coisas que são necessárias que fossem feitas, mas indigestas? Deixa essa para uma próxima oportunidade. É importante destacar que nós não fazemos essa viagem sem levar absolutamente nada. Algumas coisas serão extremamente importantes e podem nos auxiliar muito. Nós, por exemplo, nos nossos cultos, estudos bíblicos, usamos inários, bíblias, talvez devocionários para o nosso devocional em casa. E tudo isso pode nos ajudar a crescer como cristãos, porque nos ajudam a cumprir a missão que Deus nos deu nessa viagem. Em momentos que parecemos estar mais cansados do que o normal, é importante que nós não desistamos da viagem. Mesmo que nós tenhamos que pensar a respeito de servir de formas que nos permitam usar menos tempo ou que a nossa dedicação seja diferenciada na tarefa que Deus nos deu. Mesmo que a nossa tarefa muitas vezes pareça simples, como orar pelos outros, ela é importante. É importante que nós não paremos de servir a Cristo e que sempre continuemos compartilhando o amor que levou Jesus até a cruz, para que lá Ele pudesse morrer, para que os nossos pecados fossem perdoados. É importante que nós continuemos compartilhando esse amor, até que Ele nos dê um fim nessa nossa viagem. Na estrada com Cristo, nós carregamos apenas aquilo que é realmente necessário, porque nós viajamos na fé. Nós não precisamos de muita bagagem nessa jornada. Foi assim com os discípulos. Jesus os incentivou a depender da providência de Deus para dormir a cada noite. É isso que significa aquilo que Jesus diz a respeito de não levar uma segunda túnica. No período do Novo Testamento, era comum que quem viajasse levava uma peça de roupa por caso de terem que dormir ao relento durante a viagem. Jesus esperava que os seus discípulos fossem hóspedes das pessoas, das suas casas. De fato, Jesus diz: não levem nem comida, nem dinheiro para comprar comida. Não se preocupe com o abrigo, confiem que Deus vai providenciar tudo isso para vocês. Confiar que Deus irá prover o necessário para a nossa jornada
não é algo fácil. Muita gente se nega a viajar sem que antes faça uma reserva num bom hotel ou combine com um amigo onde vai ficar, por exemplo. As palavras de Jesus reforçam a importância de reconhecer que nós não estamos no controle das nossas vidas. As nossas vidas estão, aliás, sob o controle do Senhor. Por mais que nós possamos ser bons nos nossos contatos, por mais que nós tenhamos habilidades de planejar uma boa viagem, o Espírito Santo certamente fará tudo, inclusive as melhores reservas para nós, enquanto viajamos nessa viagem com Jesus. Nessa viagem nós não temos necessidade de muita coisa, porque viajamos na fé. Na estrada com Jesus nós carregamos apenas aquilo que é necessário, porque nessa viagem, a rejeição não significa fracasso. No versículo 11, Jesus avisa os seus discípulos a respeito da rejeição, quando diz: se alguém não receber vocês, ou não ouvir vocês, então sacuda o pó da sandália. Nós cristãos do século XXI podemos estar mais próximos de saber a respeito do que é rejeição, do que talvez nossos pais e avós. Nos nossos dias é muito comum que muitas pessoas não queiram ouvir quando nós compartilhamos a nossa fé, não querem admitir que são pecadoras, não admitem que precisam de um Salvador. Para muitas pessoas, outras partes da vida são mais importantes: trabalho, esporte, lazer. É claro que tudo isso pode ser visto como bênção de Deus, mas quando nós fazemos dessas coisas mais importantes do que Deus, mensageiros que dizem que Deus precisa estar em primeiro lugar, esses não serão bem-vindos. Porque Jesus fala para os seus discípulos a respeito de fracasso, nós podemos saber que as coisas nem sempre darão certo. Sabia que o inventor Thomas Edison, que inventou a lâmpada, por exemplo, falhou milhares de vezes antes de conseguir inventar uma lâmpada? E quando ele comentou a respeito, ele diz que cada vez que ele não conseguiu inventar a lâmpada e que o seu experimento deu errado, na verdade ele descobriu milhares de formas de que a tentativa dele não funcionava. Mas cada uma dessas formas foi um passo em direção à solução e à sua invenção. Nesse episódio, nós nos lembramos que nós podemos aprender com a nossa jornada espiritual com Cristo quando as coisas dão certo, mas também temos a promessa de que o Espírito Santo usará as nossas falhas para que a sua vontade seja feita. Nós podemos seguir na nossa viagem com Cristo, mesmo quando as coisas não dão certo, porque nessa viagem a rejeição não significa fracasso. Mas acima de tudo, nós podemos continuar essa jornada, porque Jesus nos envia com uma mensagem para compartilhar. E essa mensagem é, antes de tudo, boa notícia para você e para mim, porque nós somos pecadores, filhos de Deus. E o próprio Filho de Deus trocou a nossa imperfeição pela sua santidade na cruz. Nós recebemos o seu perdão e a vida que nunca termina como um presente. Além disso, esse amor de Deus é um presente que nós podemos compartilhar com as outras pessoas, para que elas possam saber que foram salvos. Para isso é que nós fomos enviados. Enquanto viajamos por essa vida, enviados por Jesus, aquilo que carregamos não é o mais importante. O mais importante é aquilo que nós carregamos no nosso coração, aquilo que nós compartilhamos através das nossas vidas, o amor, o perdão e a paz de Cristo. Porque Jesus nos envia com a boa notícia da salvação através da fé na sua obra. Nós podemos continuar nossa jornada sob a bênção do Senhor. Amém. Normalmente, nesse momento do culto, nós cantamos um hino e recolhemos as ofertas daqueles que se prepararam para ofertar. Mas nesse momento desse culto online, virtual, nós convidamos você a refletir a respeito do que você tem feito, de como tem administrado as bênçãos materiais que Deus lhe deu. A palavra de Deus nos orienta que Deus gostaria que nós separássemos um tanto daquilo que Ele nos deu e ofertássemos para Ele e para a manutenção do seu reino aqui no mundo.
E da oferta que Deus quer que nós façamos, Deus quer que nós ofertemos das primícias. Isso significa basicamente duas coisas. Deus quer que nós ofertemos da melhor parte, não do resto, não do que sobra, e da primeira parte. A nossa oferta deve ser prioridade. Nós não devemos deixar para ofertar se sobrar. Deus quer que nós coloquemos a nossa oferta como prioridade, que essa oferta seja uma oferta de qualidade, seja uma oferta em que nós estamos colocando daquilo que Ele nos deu, a melhor parte, a primeira parte, a serviço do Seu reino. Que o Espírito Santo possa agir em nós, para que nós possamos responder ao amor de Deus da maneira adequada, como Ele próprio orienta na Sua palavra. Pai Celestial, somos muito gratos a Ti porque providenciaste uma gloriosa herança para os Teus filhos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes com as Tuas promessas e com a Tua permanente presença nas nossas vidas, amparando-nos e mantendo-nos em comunhão contigo através da obra do Espírito Santo. Pedimos que este Espírito Santo fortaleça a nossa fé e a nossa disposição em fazer a Tua vontade em nossa vida, servindo-Te para a Tua honra e glória, para o crescimento da Igreja e para a salvação de muitas pessoas. Ajuda-nos, querido Deus, a caminharmos firmes e a vencermos as tentações que sempre nos assediam. Ensina-nos a seguirmos a Cristo e a produzirmos abundantes frutos do Espírito. Coloque em nós o amor e a alegria, a paz e a paciência, a misericórdia e a bondade, a gentileza e o domínio próprio. Colocamos nas Tuas mãos todos aqueles que nós nos lembramos neste momento, pedindo que o Senhor cuide de cada um deles e especialmente possa agir para o fim do seu sofrimento. Suplicamos que estendas a Tua mão sobre o nosso país, para que as autoridades brasileiras possam governar com justiça e retidão. Não permitas que nós sejamos privados da nossa liberdade de testemunhar e de ensinar toda a verdade revelada na Tua palavra. Especialmente te rogamos para que não permitas que o casamento e a família, que são Teus projetos, sejam corrompidos por imoralidade e desvios éticos. Preserva entre nós o casamento conforme o Senhor instituiu. Abençoa a nossa congregação, para que todos nós possamos permanecer fiéis a Ti, mesmo em tempo de sofrimento e sacrifícios.
Tudo isso te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final desse culto, agradecendo a sua audiência, que você nos acompanhou até aqui. Nós informamos que nós temos na descrição desse vídeo as informações das programações da nossa congregação aqui em Sorriso e também programações online. Convidamos que você possa consultar esse material aqui na descrição desse vídeo. Agradecemos a todos que trabalharam para colocar esse material no ar e incentivamos que você possa curtir nossa página, o nosso canal no YouTube, que você possa compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, comentar, e assim você pode fazer com que a palavra de Deus alcance agora mais pessoas através de você. Estaremos produzindo mais materiais, incentivamos que você continue nos acompanhando. Até a próxima, até mais.